O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa leitura do Evangelho de hoje, se vocês perceberem, é a mesma de ontem, só que contada por uma versão diferente pela boca de São Mateus. Ontem foi João que falou. E vocês viram que ontem eu falei a respeito da questão da liberdade, que, no caso, depois do que Jesus havia dito para Judas, ele poderia muito bem ter pensado e optado em não fazer mais o que ele queria fazer. Você vê que o Evangelho começa dizendo, que ele foi lá, já conversou com o pessoal e depois ele voltou. Combinou de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Mas quando Jesus fala, um de vós há de me trair, já era para ele ter se apercebido. Olha, ele está sabendo de alguma coisa. E depois vem as perguntas. E em seguida, ele pergunta também, Sou eu? Tu dizes. Era para nesse momento ele ter optado: não vou mais fazer isso. Mas como Deus nos dá a liberdade, ele optou de dar continuidade. E isso nós vamos ver na sexta-feira. Mas como ontem eu falei da questão da liberdade, eu quero pegar apenas essa frase que Jesus pronunciou ali na Santa Ceia, O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem, seria melhor que nunca tivesse nascido. Quero ficar com essa frase.
Vejam bem, nós nascemos para sermos de Deus. E lá no paraíso era isso, né? Nós vivíamos aquela felicidade plena, mas a liberdade também estava lá, porque Deus deu a liberdade do homem comer ou não o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles acabaram comendo. Mas por causa disso agora, o que era fácil se tornou difícil. Ser de Deus era muito fácil. Agora, ser de Deus não é fácil. Porque nós temos os nossos inimigos que estão aí nos rodeando, né? O primeiro inimigo é o diabo. Vocês viram que ontem no Evangelho dizia isso, que o demônio entrou na vida de Judas. E o demônio vai fazer de tudo. Vai colocar todas as situações possíveis e impossíveis para que nós nos afastemos de Deus. E olha que o poder da sedução e da tentação é muito forte, tanto que muitas pessoas caem. Mas nós temos também o outro inimigo, que somos nós mesmos. Não sei se você sabe, mas você precisa entender que você é inimigo de você mesmo, porque você mesmo pode te trair. O nosso orgulho, as nossas vaidades, as intenções que nós colocamos no coração, tudo isso. As mentiras, as calfatruas que nós entramos. Nós somos inimigos de nós mesmos. E nós temos outro inimigo que é o mundo. Então, o diabo, eu mesmo e o mundo. E o mundo está aí, olha. Ele apresenta. O diabo está dizendo, olha aí, ó, escolha. Não foi isso que ele falou também com Jesus? Se prostre diante de mim e eu te darei tudo isso. Como se o mundo fosse dele, né? O mundo não é dele, o mundo é de Deus. Mas João também vai dizer que esse mundo, ele jaz, ele está nas trevas. E nós precisamos tomar esse cuidado. Então, quando nós nascemos, os nossos pais nos levam à pia batismal, nós somos batizados, e lá é nos dado, né, a luz, para que nós não vivamos na escuridão, e para que nós sejamos luz para os outros. É nos dada as vestes novas, porque as nossas vestes estavam sujas, então é nos dada uma veste nova. Nós somos lavados na água de todo o pecado que nós cometemos. Mas embora isso tudo tenha acontecido, nós vamos ter a inclinação a pecar. Então agora, para sermos santos e para sermos de Deus, era uma luta constante, diariamente, minuto por minuto, segundo por segundo. Por isso que Jesus fala, vigiai, e diz, e orai, para não cairdes na tentação. Então essa luta constante que nós vamos ter, e os nossos inimigos vão estar ali fazendo de tudo para que nós caiamos. Mas veja, diante de tudo isso nós podemos contar com Deus. E podemos contar com Ele porque Ele deu a vida, como Ele está falando aqui, o Filho do Homem vai morrer, Ele vai dar a vida por nós, e nós vamos celebrar isso na sexta-feira próxima agora. Só que nessa luta que nós vamos ter, até o dia da nossa morte, e quando nós passarmos dessa vida para outra, existe uma palavra que nós vamos precisar ouvir de Deus. E a palavra vai ser essa: vinde
bendito do meu Pai. Essa palavra, que é uma sentença, que é um julgamento, que é o resultado do julgamento, essa palavra, ela só vai acontecer na nossa vida de acordo com como nós vivemos aqui. Porque se nós não vivermos conforme Deus quer, aí, meus irmãos, vão ter outras sentenças. Veja só que sentença difícil, né? Que Jesus está dizendo hoje. Era melhor que nunca tivesse nascido. Nós nascemos para Deus, e depois Deus poderá dizer isso, o que Deus disse para Judas, Ele poderá dizer para nós, de acordo com, da forma como nós vivemos aqui. Deus me livre de ouvir, de nós ouvirmos esta sentença, era melhor que não tivesse nascido. Porque quando Deus nos criou, Ele disse que foi bom nos ter criado, né? Mas agora Deus chegar e dizer, era melhor não ter nascido? Outra sentença que fala, né? Eu não vos conheço. Deus que sonda todos os corações. Deus que nos criou. Isso aqui Ele conta na parábola das 10 virgens, né? Eu não vos conheço. Afastai-vos de mim. É outra sentença. E ide para o fogo eterno, preparado para Satanás e todos aqueles que o seguirem. O que você está fazendo da sua vida? A morte de Jesus não pode ser em vão, nem na minha vida e nem na sua. Não pode. Nós vamos ter que lutar. Como diz na carta aos Hebreus, né? Você não lutou nem até, aí você ainda não derramou nem o sangue, para dizer assim, a luta, esse combate contra o mal, contra o pecado, contra o demônio, você ainda nem derramou o sangue. Não é simplesmente derramar o sangue no sentido de ser morto, né? Mas esse sangue que a gente derrama na luta contínua, simplesmente, meus irmãos, para que no dia que nós formos ao encontro de Deus, Ele possa dizer, vinde bendito do meu Pai. Deus não pode dizer, era melhor não ter nascido. Eu não te conheço. Afasta-te de mim e ide para o fogo eterno. Então, nessa quarta-feira santa, que antecede o tríduo pascal que começa amanhã à noite, com a Santa Ceia, e depois com a morte de Cristo na sexta-feira e a sua ressurreição. Essa situação dramática que nosso Senhor vive não pode ser em vão na nossa vida. Se ontem eu disse para vocês, ao dormir, faça uma revisão de vida, agora hoje, depois de ter acordado, faça uma revisão também. E veja em que caminho você está. Em que caminho eu estou. Eu termino dizendo, qual é a sentença que você acha que se Jesus te chamasse hoje, Ele daria para você? Vinde bendito do meu Pai, vem participar das alegrias eternas que eu preparei para todos aqueles que eu amo. Ou Jesus vai estar com aquela cara séria
e irá dizer: afastai-vos de mim. Era melhor que não tivesse nascido. Eu não vos conheço. Ide para o fogo eterno preparado para aqueles que não quiseram andar conforme a vontade do meu Pai e que foi preparado para o demônio e para aqueles que os seguiram. Que Nossa Senhora nos ajude, que ela interceda por nós e diante dessa liberdade que Deus nos deu, que nós saibamos usar bem dela. Não briguem ou não brinquem com a liberdade que Deus te deu. Não brinquem. Cuidado para não cair naquela tentação de dizer depois, lá na frente, ainda sou jovem, ainda tenho muito. Cuidado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!